Bom dia, gente. Estava esperando mais o pessoal entrar, como não entrou, só tem 4. Então vamos continuar o nosso conteúdo aqui. Essa semana a gente fecha essa parte. Semana que vem eu não vou colocar mais atividade para vocês, tá? Aí vai ser só aula mesmo, só essas lives para a gente revisar alguma coisa que ficou faltando. Então, o conteúdo mesmo é essa semana. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre cubo e sobre paralelepípedo. Vamos estudar um pouquinho de geometria espacial. Não é novidade para vocês, né? Você sabe bem diferenciar o que vem a ser um cubo e o que vem a ser um paralelepípedo. Quando a gente começa a estudar a parte de cubo, tem 3 propriedades, ou seja, 3 coisinhas que nós precisamos saber sobre o cubo, né? Nós precisamos saber calcular a área total do cubo, o volume desse cubo e a diagonal desse cubo. Então, vamos pensar. Se a gente fala de cubo, é porque as arestas têm a mesma medida. Cada aresta dessa quadrada aqui, ó, se eu for calcular a área de um quadradinho desse, é eu pegar L e multiplicar por L. Aí eu estou calculando a área de 1. Como um cubo tem 6 faces igual a essa, então é só eu multiplicar isso aqui por 6. Quando eu pego lado vezes lado, eu estou calculando a área de uma face. Como o cubo tem 6 faces, então eu multiplico por 6, aí eu vou ter a área total, que vai ser 6L ao quadrado. É o que está escrito aqui, ó. O que é a área total de um cubo? A área total é 6 vezes o lado ao quadrado. Entenda que o lado ao quadrado é a medida de uma face. Eu tenho 6, então eu multiplico por 6. Seria essa a fórmula de você calcular a área total de um cubo. O volume, ele não tem diferença. Assim, não é novidade para você, né? Porque o volume, o que seria volume? Volume é medida de capacidade. Seria o que cabe aqui dentro, ó. O que cabe aqui dentro, né? Cabe aqui dentro o quê? O que seria aqui? Bem, é só você multiplicar o comprimento vezes largura vezes altura. Então, o que seria o volume? É você pegar um lado, vezes o outro lado, vezes o outro lado. A gente pode escrever ele dessa forma aqui, ó. O que seria o volume? L elevado a 3, porque é lado vezes lado vezes lado. Se acontecer de um exercício pedir para você calcular esse volume em litros, que pode acontecer isso, aí você tem que saber de uma definiçãozinha que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Ah, não, meu filho, você não vai dar trabalho aqui para mim, não, né? Esse cachorrinho aqui eu vou te falar, viu? Ó, então, 1 metro cúbico é 1000 litros. Aí, o que você vai fazer? Por exemplo, você vai transformar isso aqui, ó, em metros, e no final você multiplica por 1000. Se o exercício estiver pedindo... Ah, não. Pera aí um pouquinho. Olha aqui a feiura que você está fazendo. Olha lá para você ver. É isso aqui, ó, gente, que faz isso. Aí. Tá vendo? Não, você tá atrapalhando o papai. Vai lá pro seu lugar, vai. Vai. Não esquece esse aqui não, tá? Tem um exercício que vai pedir para você calcular o volume em litros, a gente precisa saber essa definiçãozinha aqui. E a diagonal, que não é a diagonal do quadrado, tá bom, gente? É a diagonal do cubo, é diferente. Por exemplo, aqui existe até uma regrinha que eu posso te mostrar, mas assim, seria melhor a gente já usar a fórmula. Como que eu chego nessa fórmula aqui, L raiz de 3? Bem, a gente podia pensar assim, ó. Se eu pegar essa medida daqui, ó, até aqui,
eu estou calculando a diagonal do quadrado, tá certo? E não essa diagonal que eu tô querendo. Ah, não, velho, tem que pegar esse cachorro aqui. Não tem jeito, não. Não, pega ele aqui. Leva ele para lá. Ó, essa diagonal aqui, ó, ela é do quadrado, certo? Essa diagonal, ela tem uma fórmula para calcular, para não precisar fazer Pitágoras. Essa diagonal do quadrado aqui, ó, é L raiz de 2. Todo quadrado, se você quiser calcular a diagonal dele, é só você usar esse L raiz de 2. Faz de conta que aqui mede 5 centímetros cada aresta. Se eu quiser calcular essa diagonal aqui, ó, vai ser 5 raiz de 2. Se for 10 centímetros, 10 raiz de 2. Se for 8, 8 raiz de 2. Essa aqui é a diagonal do quadrado. A diagonal do cubo não é essa. A diagonal do cubo seria essa daqui, ó. Seria daqui até aqui, ó. Esse de vermelho. Tá vendo? Pega lá de cima, vai descendo até lá embaixo. E aqui, aonde a gente ia montar o seu triângulo retângulo, você calcular essa diagonal aqui, ó. Essa aqui é a diagonal do cubo que a gente vai calcular, ó. Ou seja, seria assim, basicamente. Se aqui é L raiz de 2 e aqui é L, ó. Então, para a gente calcular esse D aqui, que seria a hipotenusa, isso aqui seria a hipotenusa, ficaria hipotenusa ao quadrado igual a esse cateto aqui, que é ao quadrado, mais esse outro cateto aqui ao quadrado, ó. Só quero mostrar para você onde a gente chegaria nessa fórmula aí, ó. A diagonal do cubo seria feita dessa forma, tá? Você pega esse cateto L, pega esse cateto aqui agora, que seria a diagonal do quadrado, e calcula ele. Então, isso aqui ficaria assim, D ao quadrado, né? Que é a hipotenusa, igual L ao quadrado, mais L raiz de 2 vezes L raiz de 2, vai dar L ao quadrado vezes 2. Porque você pode cortar esse aqui com esse, fica 2. Você eleva o L, fica L ao quadrado. Você corta a raiz com esse aqui, fica L ao quadrado vezes 2. Então, só para a gente andar mais rápido aqui, L ao quadrado mais 2L ao quadrado dá 3L ao quadrado. Certo? Aí isso aqui vai virar raiz, ó. Aí ficaria D igual a raiz de 3L ao quadrado. Qual que vai para fora aqui no L? Aí a gente chegou na fórmula, ó. L raiz de 3. Então, não vamos confundir, ó. Olha aqui a fórmula, ó. A diagonal do cubo é L raiz de 3. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Só qual a diferença? Quadrado, quando eu falo quadrado, eu estou falando de figura plana. Diagonal do quadrado. Quando eu falo cubo, diagonal do cubo, eu estou falando de figura espacial, onde tem comprimento, largura e altura. Então, essa é a diferença. Então, você tem que tomar cuidado se lá vai estar falando determina a diagonal do quadrado ou se determina a diagonal do cubo, tá? São diferentes. Então, a fórmula está aqui quando a gente fala de cubo, tá certo? Olha esse primeiro exemplo aqui, que eu coloquei para vocês. Está escrito assim, ó. Diz assim, a aresta de um cubo mede 5 centímetros. Ele está falando que existe um cubo que é 5 centímetros de aresta. Nessas condições, determine a área total. Qual que é a fórmula da área total? Bem, a área total é 6L ao quadrado. Essa é a fórmula, tá certo? Porque cada lado do quadrado lá, cada face desse cubo é L ao quadrado. Porque ele é quadrado, né? Como o cubo tem 6 faces, você multiplica por 6. Então, aqui ficou fácil, ó.
qual seria a área total do cubo? Seria 6 vezes, o lado não é 5? Ou seja, a aresta não é 5? 5 ao quadrado, ó. Então, você vai ter 25 vezes 6, que vai dar 150 centímetros quadrados, porque aqui está falando de área. Não multiplica 6 vezes 5, viu? Multiplica 6 vezes 25. O volume, o que seria o volume aqui? O volume é você pegar o lado e elevar a 3, porque volume é a multiplicação das 3 dimensões. Então, o volume aqui seria simplesmente 5 elevado a 3. Então, aqui caberia 125 centímetros cúbicos. Aqui você tem que pôr elevado a 3, porque a gente está falando de volume. Diagonal. O que seria a diagonal? A diagonal é o que a gente acabou de mostrar a fórmula ali agora. A diagonal é L raiz de 3. Então, como L ali ele é 5, então a diagonal será 5 raiz quadrada de 3. Como a diagonal ela é medida simplesmente só de comprimento, você vai pôr só centímetro, porque centímetro quadrado é quando é área e centímetro cubo é quando é volume. Nesse caso, é só o comprimento da diagonal, então é só 5 raiz de 3. Beleza? Isso aqui eu calculei área, volume e diagonal quando a gente está falando de cubo. Agora vamos pensar assim. Se você tivesse, por exemplo, essa questão aqui, ó. A área total de um cubo é 54 centímetros quadrados. Qual a medida da diagonal do cubo? Então, calma aí. Vamos pensar o seguinte. Se você, ó, o exercício falou que a área total, então vamos colocar a fórmula aqui. O que é a área total? A área total é 6L ao quadrado. Essa é a fórmula, tá bom? Então, se você pegar aqui, ó, e trocar no lugar da área total e colocar 54, então vai ficar 54 igual a 6L ao quadrado. Tá certo? Esse 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, você vai ter L ao quadrado igual a 54 dividido por 6. Ó, 54 dividido por 6. Então, você terá L ao quadrado igual a 9, né? Então, o L vai ser quanto? 3, né? Porque raiz de 9, o L será 3, tá? 3 centímetros. Então, nesse cubo, a aresta dele mede 3 centímetros. Qual a medida da diagonal? Aí você vai lá para a fórmula da diagonal. A diagonal é L raiz de 3. Se você acabou de descobrir a medida do lado... Ah, não, meu filho, você de novo aqui. A diagonal será 3 raiz de 3. Pronto, ó. Então, você precisou de calcular, primeiramente, essa diagonal. Esquece esse negócio aqui, gente. Olha esse quadrado aqui, ó, tá? Porque a gente tá falando de medida diagonal e não falou medida de área. Se aqui pede a área, que ele já deu, né? A área ele já deu, ó. Então, aqui é só 3 raiz de 3 centímetros. Esse quadrado não, tá? Deixa eu descer aqui agora, para a gente ver esse terceiro exemplo aqui. Esse terceiro exemplo, também envolvendo o cubo, tá? Não vou fugir, não vou sair, falar sobre o paralelepípedo hoje, não. Vamos falar só sobre o cubo mesmo. Ele tá falando assim, ó.
Se a diagonal do cubo mede raiz de 75, vamos colocar a fórmula da diagonal? A diagonal é o quê? L raiz de 3. Só que ele falou o seguinte, que a diagonal desse cubo mede raiz de 75. Vamos pensar aqui comigo, ó. Esse raiz de 75, pessoal, você aprendeu lá no 9º ano que quando você tem uma raiz onde ela não é exata, você pode decompor ela. Vamos decompor ela para ver se tem como. Ó, eu começo aqui por 3, que dá 25. Estou decompondo, tá? Por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Ah, beleza. Então, essa raiz de 75 que está lá, eu não vou escrever ela assim, tá? Eu vou escrever ela dessa forma aqui, ó. 3, que multiplica 5 elevado a 2. Qual que vai sair aqui? Não é o 5? Então, raiz de 75 vai ser escrito 5 raiz de 3. Eu vou escrever ele dessa forma. Porque esse raiz de 75 fatorado, mostrei a fatoração aqui, ele é 5 raiz quadrada de 3. Por isso que você tem que pôr ele fatorado. Então, aqui vai ficar, ó, 5 raiz quadrada de 3 igual a L raiz quadrada de 3. Se eu passar esse raiz quadrada de 3 porque ele está multiplicando, dividindo, então, para mim economizar tempo, eu já vou cortar ele aqui, ó. E vou falar que o meu L vale quanto? O meu L vale 5. 5 centímetros. Essa é a medida da aresta, viu? O lado do cubo é isso. Qual a área total desse cubo? Área, hein? O que seria a fórmula da área total? A área total é 6 vezes L ao quadrado. 6 vezes L ao quadrado. Foi igual aquele de cima, né? Então, a área total aqui vai ser 6 vezes 25, ó. A área total será 6 vezes 5 ao quadrado. 25 vezes 6, então a área total é de 150 centímetros quadrados. O que você teve que fazer nesse aqui? Você teve só que fatorar a raiz de 75 para você calcular a medida do lado, calculou o lado, jogou na fórmula da área e pronto. Usando as 3 fórmulas, observe que esse exercício que a gente está fazendo aqui é tudo usando as 3 fórmulas que a gente tem de envolver na área, tá? Área, volume, diagonal, tudo isso aí. Olha aqui para você ver uma coisa interessante, ó. Se a soma das arestas de um cubo é 84, peraí, um cubo ele tem quantas arestas? Tem 12. 12 arestas. Presta atenção o que seria a aresta. Vou voltar lá em cima. Ó, esse cubo aqui, ó, só para você entender. Existe uma linha lá atrás que a gente não está enxergando, que faz isso aqui com ele, ó. É porque uma figura espacial a gente não consegue enxergar o fundo, mas tem isso aqui lá, ó. Desse jeito aí. Tá vendo? Então, você tem 4 arestas em cima, 4 embaixo. Deu 8. Aí, eu tenho mais 4 aqui, ó, no sentido vertical. Então, dá 12 arestas. Então, o que o exercício falou aqui? Ele falou o seguinte, que a soma das 12, de todas as arestas, eu peguei e somei as 12. Somei as 12 arestas e deu 84, ó. A soma das arestas de um cubo. Então, para mim saber a medida de uma só, a medida de uma aresta, de um lado lá, a medida de uma, deixa eu escrever aqui. A medida de uma aresta. Ó. Uma aresta vai ser o quê? Você vai pegar 84 e vai dividir por 12. Certo? 84 e vai dividir por 12.
Quando você dividir 84 por 12, você vai achar a medida de uma aresta. Então, você vai ter uma aresta igual a 7. 7 centímetros. Essa aqui é a medida de uma só. Então, você tem que saber que um cubo ele tem 12 arestas, tá? Qual o volume do cubo? Bem, volume, nós sabemos que é L elevado a 3. Como eu medi já sei a medida do lado, então o volume vai ser 7 elevado a 3. Então, o volume vai ser 343 centímetros cúbicos, que é, vou colocar aqui, elevado a 3, porque é volume. É 7 vezes 7 vezes 7. Então, uma coisa que você tem que saber, um cubo possui 12 arestas. Então, eu tive que dividir para me saber a medida de cada uma, tá? Aí, calculando a medida de uma delas, aí você pode calcular volume. Aqui pediu volume, podia ter pedido área total, podia ter pedido diagonal, né? Mas aqui ele pediu só o volume. Então, a chave do problema é achar a medida da aresta. Depois que você achou, aí você olha o que o exercício pediu. Tá certo? Beleza? Então, gente, eu vou parar por aqui. Amanhã eu falo sobre o paralelepípedo, senão não fica nada para amanhã. Tá bom? Valeu? Então, obrigado pela presença de vocês. Fique com Deus e até amanhã. Valeu, gente.